a prestação de conta do segundo quadrimestre de referente ao ano de 2019. Aqui nós temos as receitas e despesas. Então, tem recursos vinculados, recursos federais. O total de recurso federal foi de R$ 4.915.365,59 e o recurso estadual de R$ 5.007.399,17 Temos lá na frente as despesas, material de consumo, obras, outros serviços de terceiros, equipamento, folha de pagamento. E aí as despesas próprias, que tem próprios de 15 milhões e os vinculados de 3 milhões. Vinculados estaduais de 21.599, que totaliza ali 19 milhões de despesas. Aqui a gente tem aplicação na saúde, receita de imposto, transferências de imposto, aplicação mínima obrigatória de 15%, não pode ser menor do que 15%. Então, a gente até ultrapassa, né? O valor chega aí a aproximadamente 26% liquidado e pago 24,01%. Aqui é um gráfico, as despesas ali federal 18%, estadual 0% e municipal 82%. Temos um resto a pagar ali de 1%, período de 99% aí. Aqui são as despesas pagas. Folha de pagamento 38%, equipamentos 4%, outros serviços de terceiro 45%, obras 3% e material de consumo total de 10%. Aqui é um acompanhamento de despesa pessoal, encargo social, encargos sociais FGTS, rescisão, encargo social em regime próprio, folha de pagamento, total de 14 milhões e 30. O acompanhamento das despesas pagas. Vocês querem que eu leia um a um ou vocês não? Então, aqui tem tudo, as nossas despesas, a água, a cesta básica, combustível, dieta, fralda, tudo para que a Secretaria de Saúde possa funcionar aí de uma forma correta. Então, o total lá são 4.251.000. Se a gente pegar primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre, tem alguns meses que o primeiro quadrimestre não tem zero ali e segundo quadrimestre tem um valor. Às vezes as pessoas questionam, então porque é o que realmente foi pago e liquidado. Então é tudo que se refere ao que está no segundo quadrimestre. Aqui também acompanhamento das despesas, outros serviços de terceiro. Está todos aqui os convênios, os contratos. O valor 28.870, 7.304.000, exames, estágio, energia elétrica, convênio de SVO, todos os contratos da saúde. Aqui segue, o valor total é de R$ 18.230.400,56. Acompanhamento de despesa de obra, então, a reforma e ampliação do Cisnutri, a construção da UBS do Quilombo, construção e readequação da UPA para o centro de especialidade, a construção da UBS do Monte Serrate e a construção da UBS das Hortênsias. O valor total, R$ 1.390.727,31. Acompanhamento das despesas com equipamento é R$ 1.410.000. Aqui são os nossos equipamentos de saúde, é um total de 26 equipamentos, que são as nossas unidades, nossos ambulatórios, UBS, zoonose, vigilância epidemiológica, sanitário, hospital, entre todos que a gente tem aí. Número de leitos hospitalar, a gente tem um total de 50 leitos, são essa composição. Nosso quadro funcional da Secretaria de Saúde, hoje, atualmente, é 344 funcionários efetivos, 37 deles são funcionários comissionados e 19 estagiários, totalizando 381.
Atendimento em pronto-socorro. Nesse quadrimestre, a gente teve um total de 40.531 consultas médicas, procedimentos de enfermagem 25 mil e outros procedimentos 1.750. Os atendimentos ambulatorial, consultas médicas, procedimento de enfermagem, procedimento nível superior e procedimentos odontológicos. O atendimento ambulatorial, que é fisioterapia, saúde mental, APAE, CAPES, ambulância, a Visa e a vigilância epidemiológica. Essas são aquelas quantidades. Aqui são os valores apresentados ao Ministério da Saúde, são os valores que a gente produz. Não significamente que a gente recebe esse valor do Ministério, mas é o valor que o município produz, que é apresentado ao Ministério da Saúde. As internações, clínica médica, pediatra, clínica cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, totalizam 433. Aí as quantidades de parto, 80 parto normal e 65 cesárea. Aqui também são os valores de AEHs que são apresentados ao Ministério, também não significamente que nós recebemos, mas são os valores que a gente produz, que a gente tem que fazer essa produção. Sobre a audiência pública, referente ao quadrimestre, é isso que a gente tem a apresentar. Pode falar? Alguém vai fazer alguma pergunta? Secretário, boa noite. Boa noite. Mais do que números, o que interessa para nós da população é a qualidade do atendimento. Por isso, eu pergunto para o senhor, o que a Prefeitura fez até agora do que foi recomendado pelo interventor do Hospital Municipal em relatório de abril desse ano? Entre as 15 recomendações feitas estão a reforma da recepção, fazendo a progressão do atendimento, a reforma urgente do centro cirúrgico e a melhoria do atendimento primário nas unidades de saúde para diminuir a demanda sobre o hospital. O contrato 030/2018 com a PGP para a gestão e operacionalização do Hospital Municipal foi considerado ilegal pela Procuradoria Jurídica do município, que recomendou a sua rescisão, mas ele foi mantido e mais, foi aditado. As ilegalidades apontadas pela Procuradoria e também pelo Tribunal de Contas foram corrigidas nesse aditamento. Quando expira esse aditamento, disseram que foi por 6 meses, e se foi, está expirando agora, né, nesse mês de outubro. Será feito um novo aditamento ou licitada outra organização? Em 15 de agosto desse ano, o prefeito Marcão Marque disse em entrevista para a TV Tem que zeraria as filas para consultas e exames entre 30 e 90 dias, inclusive promovendo mutirões. O que foi feito até agora? Quanto as filas já diminuíram? O fornecimento de medicamentos está normalizado para que o tratamento prescrito aos pacientes possa ser realizado? Qual é o tempo real de espera entre a procura para a primeira consulta e o início do tratamento ou cirurgia? Qual é o impacto dessa espera na saúde dos pacientes? E, por fim, quais foram as medidas inovadoras implantadas pelo senhor desde a sua nomeação para resolver os problemas no atendimento à saúde de Itupeva? Afinal, a gente imagina que a troca de secretário se dê para que o novo possa inovar e melhorar a situação anterior. Boa noite. Como que é o nome do senhor? José. Seu José, eu acho que assim, pode ficar com o microfone, seu José, porque foram bastante demandas, então eu queria que o senhor agora destacasse ela de uma a uma para a gente poder ir falando, pode ser? Pois não.
A primeira é o que a Prefeitura fez até agora em relação às recomendações feitas pelo interventor no Hospital Municipal. São 15, eu destaquei 3, que é a reforma da recepção, para ser melhor organizada a progressão de atendimento, reforma do centro cirúrgico e melhoria no atendimento primário nas unidades de saúde. Senhor José, referente à reforma, assinamos o convênio na semana passada, na sexta-feira. Na segunda-feira, a empresa que irá refazer a reforma do centro cirúrgico já foi até o hospital, eu acompanhei. Então, foi feito, o centro cirúrgico não vai parar, porque não tem possibilidade nenhuma da gente parar, porque nós temos parto, a gente tem as gestantes, então não temos, até tentamos ver a possibilidade de encaminhar essas gestantes para Cabreúva, nesse período que o centro cirúrgico fosse passar por reforma, mas também achamos melhor não parar o centro cirúrgico. Então, vão ser 3 etapas. Foi feito um cronograma e, provavelmente, na semana que vem, já inicia-se a reforma do centro cirúrgico, consequentemente, o da recepção do hospital. Pode falar. Sobre a melhoria do atendimento nas unidades de saúde. Então, sobre a melhoria, o senhor sabe, como o senhor disse, assumi tem aproximadamente 1 mês e meio aí. Para a gente fazer uma melhoria em saúde, a gente precisa ter protocolos. Infelizmente, em Itupeva, dentro da Secretaria de Saúde, não tínhamos protocolos implantados nas unidades. Então, uma da primeira coisa que foi feito foi reunião de equipe com os profissionais que estão à frente, que são os enfermeiros, médicos. A gente já fez 2 reuniões com eles, para a gente começar a fazer os nossos protocolos de atendimento, tanto na unidade da atenção básica, que são nas UBS, na especialidade e na urgência e emergência, que dá-se entrada no primeiro atendimento da urgência, que é no hospital. Então, as melhorias vão começar a aparecer a hora que os protocolos forem implantados. A gente se deu início nisso daí, serão implantados vários protocolos também, não só protocolos de atendimentos, mas também protocolos que o Ministério da Saúde preconiza, que é protocolos para solicitação de alguns tipos de exames, consultas, no qual não tinha um controle tão legal para a gente poder fazer esse atendimento adequado e correto. Então, para as melhorias das unidades, a primeira coisa que a gente colocou nisso, desde que eu assumi, foi a implantação desses protocolos na unidade. A segunda pergunta foi sobre o contrato de gestão e operacionalização do hospital entre a Prefeitura e a PGP. Em documento que foi publicado recentemente, por mim, inclusive, no Facebook, esse contrato foi considerado ilegal pela Procuradoria Jurídica do município e foi mantido e foi aditado. O senhor José, eu não trabalhava ainda no município quando esse documento foi digitado, foi redigido. A gente está trabalhando a parte do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele está no município, então a gente está fazendo as adequações ou o que tiver que ser feito. Foi feito um novo termo de referência, eu elaborei esse termo de referência com novas metas, para a gente poder seguir com a situação do hospital, para poder o hospital operar da forma que deve ser operado mesmo, fazendo as cirurgias, as consultas, os atendimentos. Realmente vence esse contrato com a PGP agora, nesse mês. Pode ser aditado esse contrato por mais um período, tanto que a gente pode também abrir um novo processo de licitação. Estamos trabalhando junto com o Tribunal de Contas, conforme parecer do tribunal, a gente vai seguir com isso daí. Obrigado. Outra coisa, a promessa do prefeito Marcão, dia 15 de agosto, na TV Tem, depois daquele programa Bairro Legal, que ele disse que, a partir daquela data, entre 30 e 90 dias, ele ia zerar as filas para consultas e exames, porque a saúde
recebeu 70% dos votos naquele programa. E aí a satisfação que ele deu à população através da TV foi essa. Já se passaram quase 70 dias, ou seja, fazem 20. Amanhã eu vou colocar mais um lembrete para o prefeito no Facebook de que faltam 20 dias para ele cumprir a promessa dele. Mas eu acho que é importante a gente saber o que já avançou nesses 70 dias para o cumprimento dessa meta. Realmente foi feito um levantamento, foi bem quando, na primeira semana que eu assumi, foi feito um levantamento das guias que estavam paradas na central de vagas, na central de regulação ambulatorial. Muitas dessas guias são repetidas, bastante guias são repetidas. Por isso que eu falei para o senhor do protocolo, por exemplo, hoje um clínico geral ele pede uma tomografia, ele pede uma ressonância, mas ele não tem condição de avaliar, ele acaba encaminhando esse paciente para a especialidade depois. Então, um desses protocolos, que ele já está quase terminando, acho que aí, no máximo, mais uns 10 dias, esse protocolo seja finalizado, é o protocolo que nós vamos apresentar para os médicos na questão das solicitações dos exames. Foi comprado os exames, dentro do que estava dessa lista, dessa fila de espera, e já começaram os agendamentos. Alguns desses exames serão realizados dentro do Hospital Municipal, que é a endoscopia e a colonoscopia. Amanhã, o médico que teve o menor valor, que ganhou o processo, ele vem para ver o hospital, para a gente poder programar já, provavelmente, para os próximos, aí, semana que vem, a gente iniciar as endoscopias e a colonoscopia. Outros exames que estavam, a Central de Regulação já iniciou os agendamentos, porque, além da compra dos exames, o que eu combinei com a Central na semana passada, quando já tinha se finalizado, algumas clínicas, alguns prestadores vieram assinar o contrato. A gente teve que criar cota dentro do sistema para a gente poder fazer os agendamentos. Então, ontem começou alguns agendamentos já, e aí, semana que vem, provavelmente, já inicia-se os outros também. Então, efetivamente, esse esforço para zerar essas filas está começando agora? Sim, começando agora, devido ao processo do serviço público, senhor José, de ter que ter 3 orçamentos, de ter que comprar do preço menor, do valor mais barato. Então, mas o senhor me desculpa, o prefeito já há quase 3 anos, sem contar todo o período anterior que ele tem de vida pública em Itupeva, ele conhece a lentidão, né, burocrática do serviço público. Por que ele fez, então, uma promessa de que zeraria as filas em 90 dias, sabendo disso? Obviamente, não é o senhor que vai poder responder pelo prefeito nesse sentido, né, mas a gente fica intrigado com essas coisas. Bom, outra coisa com relação ao fornecimento de medicamentos, que continua já e há muito tempo reclamações com relação a isso. Já se falou em audiências públicas de prestação de contas da saúde aqui várias vezes que estava sendo feita a licitação e agora vai. Como é que está essa situação? Então, os medicamentos foram repostos, senhor José, grande parte. Outra parte deles é FURP, é Estado. A gente tem um remume, né? A gente tem uma grade. Hoje, analisando, após a minha entrada aqui, analisando o remume, analisando a grade que a gente tem de medicamento, a gente tem até mais medicamento do que prevê o RENAME, que a gente tem que seguir, que é a grade nacional, né, dos medicamentos. Então, a gente tem até uma quantidade a mais. Por exemplo, vários medicamentos tem na farmácia popular, sem custo. Então, os usuários poderiam pegar esse medicamento na farmácia popular também. Então, assim, quando teve, eu acho que aproximadamente aí umas 3 semanas, teve uma falta grande mesmo de medicamentos, mas esses medicamentos na semana passada, semana retrasada, eles chegaram e tem previsão para mais uma compra, agora está chegando já, então já está regularizando a situação do medicamento. Grande parte deles já chegaram, outras que faltam acaba sendo do Estado. Então,
o Estado muda muito a grade de medicamento. Tem vezes que ele manda a quantidade que é solicitado, outro mês ele não manda. Então, isso também acaba dificultando bastante para o município. Então, hoje não falta medicamento em Itupeva? Eu não digo não falta, seu José, pode ser que falte um medicamento ou outro, mas grande parte dos medicamentos eles chegaram. A outra é sobre o real tempo de espera entre assim a pessoa ter uma queixa, né, marcar uma consulta, até ela passar por exame especialista e etc, e começar o tratamento ou fazer a cirurgia que for apontada como necessário. Qual o tempo médio para isso e como é que essa espera impacta na saúde dos pacientes? Senhor José, eu visitei, na primeira semana que eu assumi, eu visitei todas as unidades básicas de saúde, todas. Consegui visitar todas, inclusive para fazer um levantamento e um histórico, para me conhecer também quais são os nossos equipamentos e os equipamentos que eu tenho dentro da Secretaria de Saúde. Algumas unidades tinham um prazo maior para o agendamento. Quanto tempo? A gente está em setembro, era o mês passado, outubro, agosto, setembro, outubro. A agenda estava para 45 dias, algumas unidades. Outras já tinha atendimento imediato. Por exemplo, se o paciente chegasse, isso não sou eu que estou falando, senhor José, eu estou falando o que os enfermeiros me passaram em cada unidade de saúde. Então, assim, eu não estou pegando um dado e estou jogando aqui para o senhor. E aí, como assim cada unidade de saúde ela tem uma realidade de população, de porte populacional, tem umas que têm prontuários a mais, outras pacientes prontuários a menos, então, e as equipes são o mesmo número de equipe, que é a quantidade de médico, umas são estratégias de saúde da família, outras são tradicional, mas a quantidade de atendimento a gente conta para os médicos mais ou menos, sempre o mesmo número. Então, provavelmente, talvez uma UBS que tenha lá 18 mil prontuários, ela vai ter uma demora um pouco maior do que uma que tenha 7 mil prontuários. Então, segundo nessas visitas, o máximo aí que eu encontrei foi aproximadamente esses 45 dias. Isso para o clínico geral ou para o especialista? Clínico geral e especialista. Ginecologia, pediatria, clínica geral. Ambulatorial, ela tem uma demora um pouquinho mais. Por quê? Eu vou falar para o senhor, eu estou chamando os médicos para conversar. Hoje, o nosso ambulatório, ele não dá alta para os pacientes. Os pacientes ali, eles entram e ali ele não sai mais. O paciente ele fica eterno. Então, a gente está vendo também, junto com esses protocolos, da gente fazer um matriciamento para que esses pacientes que estão na especialidade, eles retornem para a atenção básica, para continuar o tratamento junto com o clínico, dentro da atenção básica, e venha para a especialidade quando realmente ele precisar vir de volta, ou com um retorno de 180 dias, ou 360 dias, ou 90 dias, conforme a necessidade de cada um paciente. Então, quer dizer que se o máximo de espera para consulta, tanto com o clínico quanto o especialista, é 45 dias, se os exames já estão sendo contratados e agendados e não falta medicamento, então a saúde em Itupeva está uma beleza, né? O senhor que está dizendo, para mim... Não, eu estou inferindo isso das informações que o senhor acabou de dar para a gente. Essas informações que eu estou dando para o senhor é verdadeira, é o que eu te falei, os exames foram comprados, os medicamentos chegaram e os agendamentos foi os próprios enfermeiros, junto com o sistema que antes também não utilizavam, a gente está começando a utilizar os sistemas nas unidades básicas de saúde, então, junto com esses dados, os dados que eu estou passando para o senhor. Entendi. Então, a última é sobre o seu trabalho nesse mês e meio, né? Além dessa definição dos protocolos, alguma outra ação inovadora para enfrentar os problemas da saúde de Itupeva? Ações são muitas, senhor José. Dentro da saúde, o serviço de saúde, a Secretaria de Saúde é uma das pastas mais complexas que existe, né? Que tem dentro de um governo. Então, eu vejo que se a gente fazer os protocolos e fazer a harmonização com os profissionais, com isso já ajudará muito a crescer a saúde do município, para melhoria para a população. Porque a intenção nossa é essa, eu acho que é do senhor, como munícipe aqui, trazendo
essas solicitações e eu colocando isso daqui, a minha intenção, assim como a do senhor, é a da melhor, é poder ajudar a população mesmo. Obrigado, senhor. Boa noite, secretário. Meu nome é Aleph. Eu tenho algumas perguntas, mas a maioria ia de encontro com o que o senhor José falou. Então, eu vou mudar um pouquinho o meu roteiro. Visto que o senhor disse que começaria agora o procedimento para zerar a fila de exames prometidas pelo prefeito no dia 15 de agosto, então a gente fica com um prazo aí de 20 dias para zerar uma fila que é uma reclamação de anos, né? Pois bem, essa fila a gente nunca sabe mensurar. Então, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor fez essa medição, tá? Qual o tamanho da fila, se fez ali no Excel mesmo, e se pode ser transparente isso, se a gente pode ter acesso. Boa noite, Aleph. Claro que pode, sem problema nenhum. E, além disso, eu queria mostrar também para vocês a quantidade de falta que a gente tem. Porque, assim, quando se fala em zerar a fila na saúde, a gente fala zera a fila, porque a gente quer zerar a fila do que está vindo do passado. Mas, quando eu zerar essa fila, porque o que foi feito? Foi comprado consultas, foi comprado exames em cima das guias que estavam paradas dentro da central de regulação. A partir do momento que eu zerei essas guias, que eu zerei essa fila que estava na espera, no outro dia, eu tenho, total, quantos equipamentos, Elisa? 26. A gente tem 26 equipamentos de saúde que, de segunda a sexta-feira, ele funciona com atendimento médico. Então, se esses 26 equipamentos, que por ele passe 60 a 80 pessoas ali por dia, e que cada médico prescreva um exame ou uma consulta especializada, qualquer outra coisa, então, todos os dias, eu tenho uma quantidade de guia novamente. Eu posso, sim, eu não tenho de cabeça esse número, mas você pode me procurar na Secretaria de Saúde ou me solicitar por e-mail, eu encaminho tudo isso para você. E aí a gente até fez você trouxe A gente fez uma apresentação, a Elisa me ajudou com isso, e eu gostaria que vocês, como hoje interessados, que estão aqui hoje, nesse dia à noite, com essa audiência, que nos ajudasse, porque, assim, tem um número muito grande de falta de paciente que não nos avisa. Os agentes comunitários, eles levam as guias do paciente, a Filipeta, até a casa dele e fala, o senhor vai, eu vou. Chega no dia, esse paciente não vai. E, assim, são exames de ressonância magnética, são exames de tomografia, exames que e aí, quando você fala da compra dos exames, a gente tem já alguns exames que são feitos no município e tem outros exames que são ofertados pelo Estado. Então, desde que o prefeito falou que ele iria zerar a fila desde lá de agosto, esses exames, assim, está sendo feita uma compra, mas também já continua-se os agendamentos que são realizados. E o que era o maior problema antes? Eu tenho 500 guias de exames lá, por exemplo, na minha central de regulação. Eu agendo uma consulta para você e você não me avisa que não vai e você perde essa consulta. O que acontecia com esse paciente, com esse usuário? Não acontecia nada com ele, ele voltava no mesmo lugar na fila. E aí o que acontecia? Ele ia de novo na atenção básica ou por qualquer outro médico e ele pedia mais uma vez mais uma guia. Então, ele duplicava aquela guia lá. Então, é muita falta de consulta, é muita falta de exame, a gente vê. E aí o que acontece? Esse paciente falta e ele volta no mesmo lugar. Você entendeu? Então, a gente também chamamos o pessoal da Central de Regulação, junto com as enfermeiras da atenção básica, para a gente poder, infelizmente, talvez não seria o que a gente queria fazer, mas é só assim, talvez, para a gente poder, não vou falar reeducar a população, talvez, porque eles faltam e não avisam e voltam no mesmo lugar. Então, não tem um comprometimento em fazer isso daí. Bom, o senhor falou das agentes de saúde. Eu quero salientar aqui que fazem um excelente trabalho, realmente. Estão todas de parabéns. E também falar que um dos motivos dessas faltas das pessoas é porque o exame demora muito para ser marcado. Um exemplo muito prático, porque eu não tenho acesso aos dados agora, mas um exemplo prático que eu vivenciei, eu fui fazer uma endoscopia, demorou 1 ano para ser marcada. Então, assim, a pessoa que tem uma condição um pouco melhor, ela vai pagar o exame.
muitas vezes ela não tem tempo ou esquece de avisar que não vai, mas um desses motivos aí de falta Concordo. é a demora. Eu até concordo com você, mas aí é justo a pessoa, tudo bem, demorou um ano. Porque, assim, se a gente pegar na portaria, a maioria desses exames, tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, eles são exames de média e alta complexidade. São exames que são realmente ofertados pelo Estado. Quem oferta esses exames para nós é a Secretaria do Estado de Saúde, através do DRS-7 de Campinas, vem pela microrregião de Jundiaí, e eles ofertam uma cota de exame para nós. Não só para nós, como para os outros 20 outros municípios da região de saúde aqui de Campinas. Então, é per capita, é conforme população, e eles fazem a distribuição de vagas. A gente está fazendo essa ação para poder comprar esses exames. Estamos fazendo um projeto para poder comprar o equipamento de endoscopia e colonoscopia, para a gente tentar diminuir isso. Infelizmente, uma ressonância, uma tomografia, devido ao nosso porte populacional, a gente não pode comprar, porque se for vir com uma emenda parlamentar, por exemplo, a gente vai comprar um equipamento aí que é aproximadamente 1.500.000, 2 milhões de reais. Devido Jundiaí, que está tão próximo da gente, ele já tem esse equipamento, eu não consigo ter esse equipamento habilitado. Eu teria que comprar um equipamento desse com recurso próprio. A gente não teria condição, porque daí eu não teria uma demanda realmente para fazer isso daí. Aí é o que eu te falei, se você pega aqui, ó, Doppler venoso, foi agendado 90, teve 50 e 40 faltaram. Ressonância magnética, 65 agendados, 49 presentes e 16 faltaram. Tomografia, 35, 28 e 7 faltaram. E assim vai. Vamos pegar essa aqui, endoscopia digestiva alta. Foram agendados 158, tiveram 85 presenças e ausentes 73. É muita falta. Aí eu concordo com você que tem uma demora de 1 ano, às vezes, que é o que você acabou de me falar. Aí, às vezes, essa pessoa ela já fez o exame. Mas o problema é que quando a gente leva ou quando a central liga, ela fala, não, eu vou. Porque aí é agendado o carro, é feito isso, eu vou. Ela confirmou que ela vai. Porque se ela me confirma com 48 horas de antecedência que ela não vai, essa vaga vai para outra pessoa. É isso, Silvia? Entendeu? Essa vaga pode ser agendada para outro. E aí o que acontece? Quando a gente vai numa reunião de CIR, da DRS, que é da Regional de Saúde, todos os exames e consultas que são ofertados pelo Estado, e aí eles pegam lá e eles listam, fazem uma apresentação, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, e eles colocam, Itupeva está tendo muita falta com isso, está faltando nisso. Por que está tendo falta? Vocês têm que fazer alguma coisa. Não tem transporte? Tem transporte. A gente vai levantar. A gente pega, o agente comunitário leva até a casa. Então, o usuário confirma, ele fala que vai, mas chega no momento ele não vai, e eu não consigo agendar para ninguém, e eu perco uma vaga de ressonância, uma vaga de tomografia, e aí o que acontece? Ele volta para a fila de espera, ele não sai da fila. Entendeu? Entendi. Só para finalizar esse tópico, e eu quero agradecer as respostas, tem alguma campanha prevista de conscientização para as pessoas não faltarem? Porque realmente tem, como o senhor apresentou, tem bastante ausente. Tem alguma campanha nesse sentido por parte da Secretaria? Temos sim. A Secretaria, em parceria com a Secretaria de Comunicação, né, o pessoal do gabinete. Eu acho que vocês são usuários, vocês viram que tem uma TV nas unidades, então a intenção dessas TV também é colocar essas situações em questões de falta, que quando ele falta numa consulta, quando ele falta no exame, ele prejudica o outro que está aguardando, porque é muita irresponsabilidade da pessoa. Se já fez, eu entendo tudo o que você falou, 1 ano, eu acho também que é muito tempo. Eu tenho que esperar, porque quando eu estou precisando de uma endoscopia, ou estou precisando de uma colonoscopia, a gente, na situação que a gente está na questão da saúde, eu preciso desse exame para ontem, para amanhã, não para daqui 1 ano. E a gente entende, e aí a gente também vai fazer, está fazendo uma conversa com o DRS, para a gente tentar melhorar isso daí. Eu já falei para a Silvia entrar em contato com eles, a gente vai conversar com a diretora da Central de Regulação lá do Estado, para a gente ver se a gente consegue mais ofertas para o município, e aí também nas TV passar isso daí, a quantidade de falta que tem. Todas as UBS vai ter um quadro lá que vai ter, esse mês de outubro, teve tantas faltas com o pediatra, tantos com o clínico, tantos com o GO, tantos de exame, e quando você falta, você prejudica o outro usuário que está precisando, aguardando na fila.
Perfeito, muito obrigado. Outra questão que o senhor José levantou aqui é em relação ao contrato com a OS que administra o hospital. Em novembro de 2018, ele foi considerado ilegal pela Procuradoria da Casa. Não sei se o senhor tinha essa informação antes, mas tendo agora, o porquê a Prefeitura ainda mantém o contrato e se vai postergar, por que vai postergar, sendo que a própria Procuradoria da Casa afirmou que o contrato é ilegal. Foi o que eu falei para o senhor José. O Tribunal de Contas está analisando todas as contas, não só da PGP, quanto todas as outras contratos que se refere tanto na Secretaria de Saúde quanto em outras secretarias. Tem um termo de referência novo que está pronto, e aí a gente está aguardando a análise e parecer do Tribunal de Contas. Assim, hoje eu assumi o município há 1 mês e meio. Hoje, se eu chego e falo assim, a partir de hoje, eu reincido o contrato com essa OS e eu coloco uma OS nova aqui, a gente tem que ter a mesma situação dos medicamentos. Eu tenho que ter 3 orçamentos, eu tenho que publicar um edital, tem tudo isso, e assim a gente não tem tempo hábil. O hospital é um serviço caracterizado, um serviço de urgência e emergência. Como que eu paro esse serviço? Entendeu? Então, a gente está com o Tribunal de Contas vem amanhã de novo no município e a gente está levantando essas situações. Tem então, assim, depende do tribunal. O tribunal vai reprovar as contas, não vai reprovar. E aí, assim, a gente tem muita dificuldade, eu digo por isso, eu não tenho tempo hábil agora, nesse momento que eu assumi, para mim já poder fazer de novo um novo contrato, eu vou acabar prejudicando o funcionamento, não vamos ter um serviço para atender a população. Bacana. Nesse sentido, o hospital ele está sendo administrado por essa empresa e desde 2017, e esse era um contrato emergencial, eu não me recordo a data, mas foi recontratado por um contrato emergencial e vem sendo postergado desde então. Então, até agora, a Prefeitura não conseguiu fazer um processo de licitação. E, enfim, falando do hospital, tem erros frequentes de... Só um minutinho, deixa eu só confirmar que eu não tenho ainda todas as... Em 1º de maio de 2018, teve uma licitação, e aí foi essa OS que hoje gere o hospital, foi ela que ganhou o edital. Então, assim, eu acho que você colocou de 2016 a 2017, eu nem 18, sei. 18, eu confundi. Então, desde 2018, o contrato não é emergencial, ele já foi um pregão, é processo licitatório. Bacana, bacana. Perdão pelo equívoco. Mas, falando do hospital, existem erros frequentes de diagnósticos, e isso a gente consegue ver nitidamente na mídia regional, não consegue ver na mídia local, porque ela está aparelhada pelo Estado de Itupeva, pelo município de Itupeva. Eu gostaria de saber o que a Secretaria vai fazer em relação a esses erros, se ela tem ciência de tantos erros que está acontecendo, e o que ela vai fazer. É assim, é o que você me disse. Bastante coisa a gente vê em mídia, vê em rede social. Eu até conversei com o pessoal da comunicação. Quando qualquer pessoa reclamar, não só do hospital, qualquer serviço de saúde, vamos entrar em contato com essa pessoa e vamos chamar essa pessoa para a gente ver o que está acontecendo. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma reclamação ou uma denúncia, não sei de que forma falar, dentro de uma rede social, eu não posso fazer nada. O que a gente quer? A gente tem a ouvidoria municipal do município, que é 156, e eu tenho o setor de protocolo da prefeitura, que inclusive, essa semana, uma paciente na segunda-feira, ela teve um problema realmente no hospital, eu não tenho problema nenhum em falar para vocês que ela teve, ela não se sentiu bem com a situação ocorrida, ela foi até a Secretaria de Saúde, perguntou o que ela deveria de fazer, eu orientei ela a abrir um processo administrativo para a gente pedir parecer jurídico e dar continuidade na sequência da forma que tiver que ser tomada. Agora, quando se publica alguma coisa em Facebook, em rede social, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque assim, eu não sei se essa pessoa ela existe, eu não sei se ela é verdadeira, eu não sei, teve pessoas que reclamaram, assim, que a gente levantou ficha e realmente essas pessoas passaram por lá. Teve pessoas que colocaram em Facebook e a gente levantou ficha, não tinha nem ficha de atendimento da pessoa. Então, assim, é um assunto muito sério. A Secretaria de Saúde ela não está aqui assim para brincar com as pessoas. Então, assim, se a pessoa se sentiu
com negligência de atendimento médico ou qualquer outra coisa, registra a ouvidoria do 156, ou vai até a prefeitura, abre um processo administrativo, faz um protocolo para a gente poder dar continuidade com parecer jurídico e fazer o que tiver que ser feito, porque assim, a UES que está lá, ela trabalha para o município, ela trabalha para a Secretaria de Saúde, então ela tem que fazer um bom trabalho. A intenção é que atenda bem o usuário. Então, peço a ajuda de vocês também, quando tiver... Eu sou super... se você chegar na Secretaria de Saúde, é só se eu não estiver lá ou se eu tiver assim, com uma demanda muito grande de pessoas. Mas se você chegar lá e falar, eu queria falar com o Alex, eu atendo você na boa, não tenho problema nenhum nisso daí, em atender a população, atendi várias pessoas já. Inclusive, teve até uma senhora que acabou colocando no Facebook, eu falei com o secretário de Saúde dia tal, precisava de uma ressonância, e ele falou que ia ligar. Realmente, a ressonância é o que eu te falei. A ressonância ela é regulada, tanto ressonância quanto tomografia. Por exemplo, quando vem um pedido de ressonância, vai para o Estado, são médicos reguladores. Então, o médico avalia o quê? O que ele precisa, o que falta, que é o que a gente vai fazer, protocolo. Às vezes, os nossos médicos, eles não prescrevem, não colocam, não preenchem tudo que tem que ser preenchido, não coloca a CID. Então, quando acontece isso, dificulta muito. Então, a gente está vendo para implantar pós-consulta, para que os pacientes não saiam dali com uma guia na mão, porque se o paciente sai com uma guia na mão, também eu não sei se consulta, se ele precisa ou não do exame. Já chegou o paciente, eu espero há 1 ano para isso, mas onde está a sua guia? Está na minha mão. Aí a Secretaria de Saúde não sabe que ele precisa fazer o exame, porque a guia original está na mão dele, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum. O dia que você precisar de alguma coisa, me procura na Secretaria de Saúde, eu atendo na boa, não tenho problema com isso, não. Perfeito, obrigado. Só para encerrar, essas coisas que eu falei para o senhor não saíram só em perfis de Facebook, tem jornais sérios, jornais da região. Obviamente, não tem nos jornais de Itupeva, por algum motivo que a gente não sabe muito bem, né? Mas eles têm prestígio. Os jornais de Jundiaí têm prestígio para fazer essas denúncias. Então, é de se considerar essas questões que saem na mídia regional. Ótimo. Para mim também não tem problema nenhum. É a mesma coisa que eu te falei. O problema tá em jornal ou tá em rede social, eu não tenho documento para me poder seguir para frente com isso daí. Todas as vezes, quando a comunicação me manda alguma coisa referente à reclamação de UBS, referente do hospital, referente a qualquer coisa, a gente tem um grupo, então eu já sigo ali na hora, já falo, o que está acontecendo? Vamos ver, aconteceu isso, vamos melhorar. TVT ligou para nós aí semana passada, semana retrasada, tinha uma senhora que fez uma filmagem dentro do hospital, alegando que não tinha médico, que não tinha isso, não tinha aquilo. A gente fez o levantamento, pegamos as imagens da câmera, desde que ela deu entrada até a hora que o paciente foi medicado, foram 16 minutos. A TVT ligou, a gente mandou para eles novamente, passamos todas as informações, eles acharam pertinente não fazer essa matéria. Você entendeu? Então, assim, quando a comunicação levanta, manda para a gente vai investigar, a gente corre. Só que aí eu não tenho documento para seguir, porque é uma reclamação. Vamos ver o que está acontecendo, por que está reclamando de médico, por que está reclamando do usuário, de funcionário, de enfermeiro. Vamos melhorar esses atendimentos aí, só que eu não consigo levantar. Pelo contrário, que quando tem uma ouvidoria, que me fazem uma pergunta na ouvidoria, eu respondo o que tem que ser respondido, a gente responde, manda para a secretaria, chama o médico, se é questão de atendimento médico, ou se tem um documento, um PA, um protocolo lá na prefeitura, um processo administrativo, para daí a gente poder dar continuidade, com parecer jurídico, tudo certo daí. Secretário, boa noite. Vereador Ezequiel, tudo bem? Tudo bom, seu Ezequiel? Perdão, desculpa. Primeiro a população, o vereador está me falando. Perdão, viu? Desculpa. Tem mais alguém? Acho que não tem. Mais algum munícipe vai falar? Por favor. Será que eu ganhei pela idade? Secretário, boa noite ao senhor, boa noite à Elisa, boa noite a todos. Muita coisa que falou as duas pessoas que me antecederam aqui são assuntos que a gente trata quase que diariamente lá na secretaria, em volta do senhor, da Elisa, de todos que trabalham ali,
para ver desafogar as demandas e atender aquelas pessoas que às vezes nos procuram em situação muito precária de saúde, e o qual nós agradecemos a atenção de todos. Nós não temos no hospital um cardiologista nem um ortopedista. Eu pergunto para o senhor, por que não ter esses dois profissionais? Nós perderemos a referência de Jundiaí e ficaremos com toda a demanda, ou nós não temos demanda para esses dois profissionais? O que acontece com esses dois profissionais ausentes do nosso hospital? Seu Ezequiel, existe um termo de referência, né, no qual a UES que presta serviço lá colocou os profissionais conforme foi solicitado nesse termo de referência. Um ortopedista, né, eu já até solicitei, né, Elisa? E no plano, no termo de referência novo, é de extrema importância ter um ortopedista para atender as emergências do hospital. A gente já colocou isso para um novo contrato, para que tenha um ortopedista não 24 horas devido ao custo, porque também não temos demanda para isso, mas pelo menos 12 horas dia, para estar fazendo essas avaliações quando acontecer esses problemas de urgência de fratura e coisas que podem ser tratadas aqui. Então, a gente revê isso. Já um cardiologista, o nosso hospital é um hospital de baixa e de média complexidade, seu Ezequiel. Então, pela portaria do Ministério da Saúde, nós temos um hospital referenciado, que seria Jundiaí, ou a nossa região ela abrange uns municípios a mais, Campinas. Então, não prevê mesmo um cardiologista, seria devido ao número de pacientes que sofrem infarto ou angina, ou algo assim, a gente fazer um estudo, talvez, para quando tivesse um paciente lá que a gente não conseguisse encaminhar para um hospital de referência para fazer o cateterismo dentro das 48 horas, que é o que é preconizado por protocolo, e esse paciente já passou do risco, já vai ter que aguardar um cateterismo ambulatorial, porque a gente já acaba fazendo isso. Nesse 1 mês e meio que eu estou aqui, foram 2 pacientes que sofreram um infarto, os 2 não saiu a vaga, porque a vaga, infelizmente, ela é regulada também por médico, não depende de nós. A gente briga, a gente liga no CROSS, eu falo para os médicos, doutor, liga no CROSS, por favor, pede, explica a necessidade, coloca que o paciente é grave, que vai ter risco se o paciente ficar aqui, coloca, se for preciso, que nós não temos estrutura para fazer esse tipo de atendimento. A gente viu para ter o trombolítico agora, eu já solicitei isso para a UES, para ter esse trombolítico dentro do pronto-socorro, para que quando chegue algum paciente em infarto lá, a gente possa trombolizar ele, para depois fazer o cateterismo ambulatorial. Esses 2 pacientes que passaram por lá, que ficaram aguardando a vaga, a gente conseguiu o agendamento para ele com o cardiologista da rede, e também conseguimos o cateterismo ambulatorial para eles, até a data eles ficaram aguardando dentro do hospital, saiu do risco, um deles, até o cardiologista falou, não, o senhor vai tomar esses remédios e vai aguardar na casa até a data do cateterismo. Mas a gente pode estudar, ver essa possibilidade da gente conseguir, pelo menos quando tiver um paciente que precise de um atendimento de cardiologia, a gente conseguir um médico cardiologista que vá até o hospital para passar a visita nesse paciente e fazer a avaliação que tiver que ser feita. Já o ortopedista é uma intenção mesmo da gente colocar esse ortopedista para a gente seguir com o atendimento de ortopedia, não ter que encaminhar todos os casos para o hospital de Jundiaí. Outro detalhe às vezes encontramos dificuldade para agendar ou conseguir vaga de especialidades que só tem na Unicamp. Eu não sei se esse trabalho é político ou é ético, profissional, o que depende para sermos atendidos lá. Nós tivemos já casos graves aqui, que lá em Campinas não teve agendamento porque o encaminhamento não foi correto no modo de entender deles. Eu gostaria que o senhor explicasse. Quando existiu a distribuição da região de saúde e Campinas teve a sua região metropolitana, Itupeva saiu da região metropolitana de Campinas.
para nós foi melhor, porque todos os outros 13, Elisa, municípios, são 20 total, somos 7 na micro e 13 ficaram na região metropolitana, né? São 20 municípios da região metropolitana de Campinas, é uma população aproximadamente de 3.800.000 e poucos habitantes, segundo o IBGE. Então, como é uma região muito grande de saúde, que é do DRS 7, foram feitas divisões. 17, aqui. 3.224.443 habitantes da região do DRS 7, que pertence a Campinas. Nós ficamos na microrregião, nós não ficamos na região metropolitana. Então, nós ficamos aqui, Jundiaí, Itupeva, Cabreúva, Várzea Paulista, Campo Limpo, Janiru e Louveira. Além de nós conseguir alguns atendimentos em Campinas, São Paulo, em outras regiões, a nossa microrregião ficou aqui. Então, a nossa maior referência é Jundiaí, né, Elisa? É Jundiaí e os AMES aqui. Silvia, me ajuda. Os AMES que a gente encaminha paciente. Mas, obrigado, Silvia, mas é o que a gente vai conversar com a diretora da regulação ambulatorial do DRS 7, pedir para a Silvia já agendar, para a gente ver se a gente consegue mais ofertas para o nosso município. E junto a gente tentar esse acesso também lá. Só que é o que eu estou falando para o senhor. Os outros 13 municípios, eles ficaram divididos lá. Então, eles têm... E assim, quando é uma especialidade que a gente não tem, que nós não conseguimos, a gente manda a guia para a Central de Regulação no DRS e eles acabam, em algum lugar, São Paulo, Campinas, eles acabam agendando. Às vezes, exames tidos hoje em dia como comum, mamografia, ultrassonografia, ocorrem falhas, às vezes, no sistema, que entristece a população, a toda a classe política da cidade, porque são exames fáceis de serem resolvidos, mas de uma grande precisão para seguir um tratamento, principalmente das mulheres, na mamografia. Isso já está regularizado no município? Estamos fazendo um protocolo. Tem um protocolo, tem um médico que está me ajudando com isso, um ginecologista, obstetra. Então, assim, grande dificuldade do nosso acesso a exame, a consulta, é devido a gente não seguir protocolos. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande também, que eu queria pedir a colaboração de vocês, que nos ajudasse com isso. Na questão que eu já falei de falta, na questão disso, e às vezes o usuário ele acaba não entendendo. Às vezes eu entendo tudo que a gente tem vários serviços. Então, se eu posso aguardar, eu vou na atenção básica. Se eu não posso, eu vou para a urgência do hospital. Hoje no hospital faz ultrassom, por exemplo. Então tem ultrassom todos os dias no hospital. É uma urgência? A gente agenda essa urgência, o médico vai avaliar, o serviço social vai agendar e vai fazer esse exame que tiver que ser feito. A intenção para melhorar é protocolo. A base de tudo é protocolo. A gente não seguia protocolo nenhum dentro do município. A gente assumiu sem protocolo. Então, eu não tenho onde, não sei o que fazer. Quando eu tenho protocolo, doutor, eu não vou, você vai prescrever isso porque a gente tem protocolo. É assim que é para ser feito. Entendeu? Então, assim, a nossa expectativa está em cima desses protocolos que a gente está elaborando, e esse protocolo ele não serve para ser diferente, porque assim, Itupeva tem uma rede boa de saúde, em equipamentos, os serviços, a gente tem todos os serviços funcionando, que é o que o Ministério pede, falta algumas coisas ainda, mas são poucas. Então, o que precisa? Os serviços conversarem. Às vezes, o hospital não conversa com a atenção básica não conversa com a especialidade não conversa com o hospital em casa, que é o PID. Então, a partir do momento que tudo isso começar a funcionar, que todo mundo estiver falando a mesma língua, vamos colocar dessa forma, hoje parece que cada um fala uma língua. Quando a gente implantar os protocolos estiverem implantados, todo mundo estiver falando a mesma língua, eu tenho certeza que
tanto na questão do atendimento, a gente precisa muito da ajuda dos funcionários com isso, porque às vezes a gente recebe muita reclamação de usuários, de funcionários, de não foi grossa, ou tudo eles mandam para o secretário, vai lá na secretaria que o secretário tem que resolver isso para você. Não tem problema, a gente resolve, mas assim, a gente queria muito contar com os colaboradores ali, e ele falar, não, vamos fazer assim, é assim que é para ser feito, vou ajudar a senhora dessa forma. Então, a hora que tiver os protocolos implantados, a intenção é, sim, que melhore a rede básica funcione da forma que é para funcionar, que a da ambulatorial também tenha consulta, a gente consiga dar alta para os pacientes que estão no ambulatório e ele volte para a atenção básica, e o do hospital realmente passe pelo hospital os que realmente precisam de um atendimento de urgência e emergência. Quase finalizando, a respeito de medicamentos, nós temos alguns medicamentos que costumam faltar na rede, alguns de procedência do Estado, fornecimento do Estado, mas outros do município. Então, considerando que as pessoas estão vivas, no outro mês ela vai buscar o medicamento, ela vai buscar durante o mês, durante o semestre, durante o ano. Por que não se consegue ter um estoque mínimo, básico, para atender essas pessoas? É problema de custo, problema de logística? O que acontece com os medicamentos básicos que chegam, de vez em quando, a faltar na rede pública? Eu digo que talvez possa ser um problema de logística, porque de custo, se eu levantar para o senhor a quantidade que a gente gasta de medicamento é muito alto. Inclusive medicamentos que não estão dentro do REMUME, que não está dentro da nossa relação. E então eu digo, e às vezes a própria também falta de comprometimento do usuário em não ter a receita. Às vezes se pega lá uma receita, porque assim a receita a gente dá uma receita com validade de 180 dias, para não ter o problema dele falar, eu não tenho uma consulta, eu não consigo médico para uma receita, então o médico orienta. Se eu pegar um prontuário do médico, vai estar lá, usar o medicamento tal, retorno para que daqui, porque as receitas já são válidas por 6 meses, retorno para daqui 6 meses. O que o paciente faz? Ele deixa para ele agendar aquela consulta quando a receita está vencida. Aí eu não consigo, os farmacêuticos, eu tenho dó dos farmacêuticos, de verdade mesmo, porque eles chegam lá e eles quase apanham do usuário, porque a receita está vencida. E se coloca no lugar daquela pessoa que está ali, que é um funcionário, que está trabalhando, em ter que entregar um medicamento para o paciente com a receita vencida. É errado. Então, a gente tenta alertar, a gente fala. Eu falo para o senhor que não é só em Itupeva, eu acho que todos os municípios acabam sofrendo com essa situação, porque a população ela não colabora muito sempre com o serviço. Às vezes, eles querem... E, assim, a lista de medicamento que a gente tem é uma lista assim, bem grande, bem complexa, medicamentos que não estão dentro do RENAME. Eu sentei com a Maria para a gente ver, para a gente rever essa lista, porque muitos medicamentos tem na farmácia popular, que aí o usuário também poderia estar indo lá só com a receita, RG e CPF, e o RG ou o CPF, e ele conseguiria pegar esse medicamento sem custo nenhum, mas ele quer de tudo que é jeito pegar dentro da unidade básica de saúde. Cabe uma orientação no jornal, talvez, olha, esses medicamentos, esse, você pode ir na Drogazil com seu CPF e retirar lá, né? Vai passar na televisão também, na TV que está instalada nas nossas unidades. A gente vai estar colocando essa lista com os medicamentos que estão dentro da rede, os medicamentos que é do Estado e os medicamentos que tem em farmácia popular disponível. Olha, agradeço. Outras perguntas que a gente possa ter a fazer ao senhor, eu me dirijo lá à secretaria, viu? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Escondido aqui. Boa noite, secretário. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Nosso primeiro contato, né? Eu sou a vereadora Ana Paula. Quero desejar muito boas-vindas, que tenha muito sucesso nessa pasta. Obrigado. Uma das pastas mais complexas e difíceis, não só de Itupeva, né? Acho que todo o Brasil. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, competência não te falta. Obrigado. Pelo menos nas respostas, muito concreto e muito firme. E é isso que nós esperamos de um secretário, que tenha bastante firmeza e convicção naquilo que está falando. Quero dar uma boa noite para todos os funcionários aqui da saúde, a população presente, todos os vereadores, todos os interessados.
E parabenizar também pelo trabalho que vocês fazem. É muito fácil jogar pedra em vocês, mas estar ali no dia a dia, linha de frente, atendendo a população, é muito difícil. Então, quero dar os meus parabéns para vocês, porque a minha forma de trabalhar é um pouco diferente. Eu escolhi assim, sou vereadora de primeiro mandato, mas escolhi uma forma diferenciada de trabalhar. A indicação do 156 da saúde foi da minha autoria, porque eu acredito que, muito além de postar algo numa rede social, porque vocês não têm acesso 24 horas. Nós, vereadores, também não temos. Se falar que tem, é mentira. Nós temos pessoas que nos ajudam. Ninguém administra uma rede social sozinha. E, quando tem um 156, um número específico, fica mais fácil para vocês mapear a real situação da cidade. Porque com saúde não se brinca. Com saúde não se faz política e muito menos politicagem. A gente precisa encaminhar as pessoas para o lugar certo. Porque muito mais que mostrar a dificuldade da pessoa, nós temos que resolver. Expor não resolve. Resolve quando nós encaminhamos para uma secretaria, resolve quando nós pegamos na mão dessa pessoa e apresentamos a solução para ela. E é isso que está faltando na nossa cidade. Levar para o caminho certo. Jornal é bom? Bom. Rede social é legal? É legal. Mas rede social não atende. Rede social não medica. Rede social não cura. Nós precisamos ir até os setores, e aí sim, cobrar o que está faltando. Eu vi que houve a contratação de um neuropediatra, uma especialidade muito importante para o nosso município, que fazia falta há muito tempo, e eu acredito que é uma especialidade que a fila deve ser grande, mas com empenho nós vamos atingir o nosso objetivo. O nosso objetivo são as pessoas de Itupeva. Para mim não importa a 2020, reeleição, não tenho essa preocupação. Minha preocupação é atender as pessoas. Minha preocupação é que as pessoas que precisam, que estão fragilizadas, que sofrem com a saúde, sejam, de fato, atendidas. E aquilo que eu puder fazer como vereadora, eu tenho feito, tenho diversas emendas parlamentares que eu busquei, consegui buscar, para que ajudasse na saúde, porque é isso que nós temos que fazer. Um vereador, ele tem diversas funções, fiscalizar, mas quando, muito mais de fiscalizar, corre atrás de emendas, de verbas que realmente façam toda a diferença. Eu vi na rede social, seu Ezequiel, que o senhor visitou o hospital. Eu vou visitar o hospital amanhã. Eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor viu naquele hospital, no dia 2 de outubro. Senhor Ezequiel? Oi? Eu queria que o senhor falasse para mim o que o senhor viu. Como o senhor não tinha falado, eu falei... É a estrutura nova. Profissionais trabalharem contentes, tem salário em dia, tem equipamentos novos, não falta material, eles têm tudo para oferecer um bom trabalho, e nós precisamos estar atentos e cobrar isso disso. Na ortopedia foi falado agora aqui com o Alex, ele já deu uma resposta aí antes do senhor chegar. Então, eu achei um hospital limpo, higienizado, tá?
funcionando. Agora, como eu sempre vejo no Facebook, quando a pessoa reclama, Alex, eu vou no particular e falo, me dá seu nome, o seu endereço, o seu telefone. Eu vou na tua casa, eu vou fazer o relatório. Eu tenho feito relatórios e levo para a mesa do prefeito e falo, prefeito, com essa pessoa aconteceu isso. Então, eu ajo assim, quando eu vejo lá a reclamação, eu vou na casa da pessoa e faço um relatório. Isso eu quero que aconteça aquela resolução para não acontecer com outra pessoa. Aí eu vou até o prefeito e levo. Exatamente. Eu que agradeço. O que eu queria ouvir, né, é mais fácil o outro falar, né? Como ele não citou, e eu sei que o hospital está muito diferente. Eu utilizo o hospital. Eu não tenho convênio, eu utilizo o hospital. Ô, vereadora, você tem condições de ter convênio? Hoje eu tenho. Mas eu estou de passagem como vereadora, mas eu faço questão de usar o Sistema Único de Saúde, porque é assim que eu sinto na pele, de fato, o que as pessoas passam. E cá entre nós, conheço pessoas que é atendida com seus convênios e tem muito mais demora do que o SUS. Infelizmente, de 3, 4, 5 horas. Então, assim, o que a gente precisa fazer é encaminhar para os lugares certos, levar ao conhecimento de vocês as necessidades, levar para a secretaria competente, através da ouvidoria, através da sua equipe de trabalho, as reais necessidades. Politicagem barata, não. Política barata, de jeito nenhum. Está na hora de parar de mexer com a fragilidade da pessoa, com a necessidade da pessoa, porque hoje a saúde é o que mais pega. Vem saúde, vem educação e depois as demais coisas. Então, a gente, como representante legal do povo, nós precisamos fazer isso. Parar de fazer politicagem barata. E não tenho medo de apanhar na rede social depois, viu? Pode bater à vontade, porque aqui eu já estou calejada. Já estou acostumada. Pode bater, batam no perfil original, não batam em fake, porque fake é coisa de fraco. E eu abomino fraqueza não é o meu forte. Eu fui eleita para trabalhar pela população, e as críticas eu pego e me torno uma pessoa cada dia melhor. Então, seja bem-vindo, secretário, e conte com essa vereadora aqui, para que nós possamos atender esse povo de Itupeva que tanto carece e que tanto necessita. Boa noite. Obrigado, vereadora. A minha intenção também é a mesma. Eu acho que está todo mundo aqui pelo mesmo ideal, né? Quando eu recebi o convite para vir trabalhar em Itupeva, quando a gente aceita, eu tenho uma carreira e eu não estou a fim de colocar minha carreira abaixo. Graças a Deus, eu só venho evoluindo, né? Eu venho crescendo. E eu conto mesmo com a colaboração, com a ajuda de vocês, porque eu acho que está todo mundo aqui pelo mesmo ideal, que é a população, que é o usuário, que é o serviço funcionando. E a minha intenção é a melhor mesmo, é fazer com que as pessoas daqui de Itupeva, elas tenham um bom atendimento quando ela chega na unidade de saúde, quando ela passa pelo hospital, quando ela passa por qualquer estabelecimento que seja relacionado à prefeitura. Eu acho que chega, né, da gente falar que o SUS não presta, que o SUS é ruim. Eu também não tenho convênio, eu uso o SUS, porque o SUS é direito de todos, né, independente se a gente é rico ou é pobre, ganha mais ou ganha menos. E eu acho que os funcionários que estão lá na frente, eles não merecem isso. Eles não merecem, porque muito das vezes, quando eles até acabam falando de uma forma redil com o usuário, é porque provavelmente ele já foi atacado quando ele chegou ali. Muito obrigado, tá? Espera só um segundo. Meu nome é Alcides, eu moro aqui em Itupeva há 35 anos, eu sou morador da Vila São João. E aconteceu com meu filho, está internado no hospital de Itupeva, desde sexta-feira, se não me engano, sexta-feira à noite, sexta-feira de manhã. E sentiram muitas dores na parte lombar, e os médicos fizeram vários exames aqui, e nada de constatar o problema do meu filho. E reclamando, né? Ninguém sabe se era rim. Eles estavam aplicando morfina, estão aplicando morfina no meu filho, sem saber qual que é o problema, tá? Aí fomos, e uma semana nós pedimos para eles transferir meu filho para Jundiaí, para o São Vicente, eles não querem transferir.
o meu filho. Hoje pagamos um médico particular, sem condições, e constatou que o meu filho está com, desculpa, ficando nervoso, está com uma quebradura nas costas, não sabe como, porque ele não sofreu nenhum acidente, ele só trabalha numa empresa de carga e descarga. E os médicos não querem. Levaram ele para Jundiaí fazer o exame. Meu filho estava até agora de pouco em Jundiaí, sem ninguém buscar. Nem ambulância nenhuma foi buscar ele. E agora estou pedindo para o secretário pedir para transferir meu filho para Jundiaí, que ele não vai ficar aqui em Itupeva. Como que é o nome do senhor mesmo? Meu nome é Alcides. Senhor Alcides, como eu já falei hoje, não é o médico e não é nós que não queremos transferir o seu filho para Jundiaí. Como eu já disse, nós temos uma região de saúde. O Hospital de Jundiaí, ele é referenciado, ele é referência, existe uma regulação, que é o CROSS, uma Central de Serviços e Ofertas de Saúde, e é ele que regula esses casos. Então, assim, eu não posso... Deixa eu só terminar, só para o senhor entender. Então, eu não posso pegar o seu filho, simplesmente, pôr na ambulância e levar ele até o Hospital de Jundiaí, sem antes mesmo eu ter uma vaga cedida. Eu só posso levar o seu filho lá quando realmente o médico de Jundiaí aceitar a vaga do seu filho. Eu posso entrar em contato... O pessoal do hospital está aqui. A gente pode entrar em contato lá, ver com o médico, ver se esse paciente, se o seu filho, vê o que aconteceu, ver se tem essa fratura, ver o que está acontecendo, porque, como eu disse, nosso hospital é um hospital de baixa e média complexidade, ele faz alguns procedimentos, ele faz alguns exames, mas tudo que é referente a cirurgias de alta complexidade ou uma internação de alta complexidade, a gente tem que inserir dentro do CROSS. O CROSS, quem vai primeiro para São Vicente nunca tem vaga, aí ele manda para a CROSS regional, a CROSS regional vai caçar outro hospital, Campinas, São Paulo, aonde tiver vaga, e aí quem ceder a vaga vai levar o seu filho para onde tiver que ir. No Hospital Municipal, nós temos médico, nós temos equipe de enfermagem, nós temos equipe competente, pessoas que estudaram, que estão lá, que, assim, talvez, assim, a gente precise realmente fazer uma tomografia para ver o exame, o diagnóstico do seu filho, ou uma ressonância. Como eu disse para o senhor, nosso município não prevê nenhuma tomografia, nenhuma ressonância. Nós temos esses profissionais que são competentes. Seu filho está sendo medicado, o senhor mesmo falou que está sendo medicado com morfina. Então, assim, os médicos estão preocupados com a situação de não deixar seu filho passar dor. Então, assim, estão pensando que o problema é no rim. Desculpa estar falando. Mas agora foi levado para a Jundiaí, foi feito o exame, foi constatado isso, o médico de lá pediu para ser transferido. Sem problema, a gente levanta o prontuário dele, eu preciso do nome completo dele, para a gente poder levantar, ver se o seu filho já não está dentro do CROSS, aguardando uma vaga para um hospital de alta complexidade, ver se realmente precisa do encaminhamento, ele ir para um hospital de alta complexidade. Se o senhor quiser passar aqui para o Naor o nome dele, ergue o braço, Naor. O Naor do hospital, aí a gente já levanta isso. Mais um detalhe, domingo, outro meu filho, se não bastasse esse problema, meu filho foi atropelado no Parque da Cidade, certo? Um indivíduo aí praticamente alcoolizado, tudo, não prestou socorro, meu filho quebrou os 2 braços, entendeu? E não tinha ortopedista aí, ó. Eu entendo a situação do senhor, foi o que eu falei já falei para o vereador anteriormente. Existe um termo de referência. Eu sei que o senhor não tem culpa disso, eu sei que o senhor quer uma dignidade para o seu filho. A gente está vendo para ter esse ortopedista no hospital, mas quando não tem esse ortopedista aqui, é o que eu acabei de falar para o senhor. A gente tem uma referência, a gente tem onde encaminhar. Para onde o filho do senhor foi encaminhado? Qual o senhor fala? Esse que foi atropelado? O que foi atropelado. Nós ficamos aqui. Aí, quando foi 2 horas, 3 horas da manhã, saiu abriu uma vaga no São Vicente, mandaram para lá. Aí nós ficamos lá até as 4 da manhã e vai ter que fazer cirurgia. Hoje ele foi de novo para fazer corpo de delito, tudo. Então, mas aí o senhor entende que nós, o município de Itupeva, a Secretaria de Saúde, ela não deixa de dar o atendimento para o seu filho? A gente faz o primeiro atendimento, ele dá a entrada no pronto-atendimento, no pronto-socorro lá adulto, ele fez o raio-x, ele foi feita uma mobilização, provavelmente, foi medicado para dor e aguardou sair a vaga. A gente tem a intenção, a gente quer colocar o ortopedista no município, no hospital, vamos pôr sim, é uma proposta que a gente tem para pôr, eu já tinha falado antes, a gente tem o termo de referência montado já para ter esse ortopedista, mas nós não deixamos de dar o atendimento para o seu filho.
tanto o seu filho que está internado está sendo atendido, tanto o seu filho que sofreu acidente, que passou por todo esse problema, ele aguardou dentro do nosso hospital e ele foi encaminhado, e vai ser operado. Tá bom? Passa o nome para ela que a gente vai ver o que está acontecendo com esse seu filho que está aqui no hospital. Boa noite, secretário. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à área mais complexa e conflitante que existe, mas seja bem-vindo. Eu gostaria de só dizer para o senhor, até porque o senhor não estava na cidade, na audiência pública do dia 24 de outubro do ano passado, exatamente um ano atrás, eu levantava essas mesmas questões que estão sendo levantadas hoje. Inclusive, o vídeo está na minha rede social, e nesse vídeo, inclusive, eu cito que há um ano eu já falava sobre contrato do hospital, sobre aditamento, sobre as questões de atraso de salário. A gente até sugeriu na época que esse aditamento passasse pela casa, que tivesse um pouco mais, né, de transparência. Na época, a gente também falou sobre os conflitos que existiam, alguma situação assim. Eu tinha documentos, eu tinha, numa audiência da saúde, houve um debate bem acalorado sobre isso, numa reunião no gabinete do prefeito também, né, e eu citei várias vezes que eu tinha, e naquela reunião, inclusive, eu disse, não, está aí no meu carro. E nunca houve, e eu fico feliz e espero, né, que, com o passar dos dias, essa disposição que o senhor está mostrando aqui, ela se confirme na prática, em dar a atenção que o munícipe merece. Quando ele tem um questionamento, tenha razão ou não, mas que ele seja ouvido. Né? Que o senhor sente, alguém sente com ele, com o carinho que precisa, que ele merece, porque, independente de razão, de ter razão ou não ter, é muito triste para a gente ver um pai chorando, como a gente viu aqui hoje, e, salvo engano meu, do começo da fala dele, parece que foi final de semana o atropelamento, não foi? Domingo, hoje estamos fechando quarta-feira, o filho dele não foi operado ainda, eu sei que não depende do município, mas venhamos e convenhamos, né? Para um pai é complicado, os dias estão passando, o que foi feito com o meu filho? Está tirando a dor dele, né? Mas, do ponto de vista de solução, praticamente nada está sendo efetivamente feito. Ele não foi operado ainda, ele precisa de uma cirurgia, e eu repito, eu sei que isso não depende tão somente da rede. Sobre os temas que eu levantava há um ano atrás, né, e há 2 anos, né, e falado nessa audiência do ano passado, né, não houve coro com a minha voz. Né. Eu sei que hoje, e existe uma insatisfação, né, com 2 polos meus aqui, com 2 facetas. Né, eu sou duplamente insatisfeito, né, primeiro porque não houve interesse de muita gente em fazer coro, independente de pretensão política ou não, somos cidadãos. Independente se alguém vai ser candidato ou não, amanhã o pai dele, a mãe dele, pode estar lá no hospital precisando de atendimento. E eu quero dizer o seguinte, que eu respeito o pessoal da rede e o pessoal do hospital. Nós temos excelentes funcionários trabalhando, gente que se empenha para ajudar, para resolver, e isso é louvável, e eu sempre procurei tratar com muito respeito e não fazer política com a saúde. Os próprios funcionários da saúde podem falar sobre isso. Então, a minha insatisfação no primeiro ponto é esse, e eu acho que de agora para frente haverá um despertamento muito grande pelo tema hospital, pelo tema saúde. Pena que isso não aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Quem sabe agora teríamos um resultado um tanto melhor. Valorizo, sim, algumas ações do Executivo nesse sentido, porém, e não é vontade minha lhe desejar sorte, porque eu acredito que a saúde ela depende mais do que sorte, mais do que sorte, e mesmo que a gente resolva, nós estamos há 1 ano e 2 meses do encerramento do nosso mandato.
Estamos a menos de um ano do processo eleitoral. Né? Por mais que eu torça, e torço, para que a saúde dê certo, para que a saúde se resolva, e que a gente oferte para o município aquilo que o cidadão merece, eu repito, eu quero um hospital que atenda a minha família também. A gente nunca sabe quando alguma situação vai acontecer. Eu tenho um pai idoso, né? Eu posso precisar, eu uso a rede também, sempre usei e vou continuar usando, né? E eu aguardo na fila, viu, só para registrar. Nunca pedi para que acelerem. Aliás, eu fiz meus exames semana passada, fiquei mais de 1 hora aguardando com o maior prazer, eu estou lá para isso. Né? Mas, uma vez que se melhore a saúde agora, também a saúde fica em segundo plano. A saúde também se torna, tanto para quem ataca, como para a própria máquina pública, como um instrumento de eleição. Eu vou torcer para que não dê certo, porque se não der certo, se o novo secretário patinar, eu vou ter ferramenta para fazer uma campanha política. Por outro lado, né, o prefeito, a sua equipe de governo vai trabalhar para que a saúde dê certo, porque nós estamos às vésperas de uma eleição também. Então, tanto numa visão como na outra, a saúde se torna um interessante mecanismo político. E eu gostaria, sinceramente, que fosse mais que isso. Por isso que, em abril de 2017, eu comecei os questionamentos. Não para brigar com o prefeito, não tenho interesse nem em brigar com o senhor, nem com o prefeito. Aliás, eu quero ter um bom relacionamento contigo, eu espero e vou apostar nisso. Como tenho um relacionamento de respeito com o prefeito, mas eu questiono, porque a minha função é essa, é questionar. Então, eu vejo com uma preocupação um ponto que o senhor abordou, que o texto é muito parecido do que aquele que a gente tratou há 1 ano e meio atrás, né? E eu não acredito que seja essa a sua disposição, mas num certo momento parece que a culpa é toda da população, né? A fila de exames é porque tem muita gente faltosa, eu sei que tem, e eu já comprovei isso. Numa reclamação, a Elisa sabe disso, uma vez até a Elisa participou disso, e me mostrou num painel, não é isso? Acho que não sei se foi você, me mostrou um print lá, olha, a pessoa faltou, e estava em rede social questionando, mas eu procuro verificar, e não faço nenhuma sensação em Facebook com isso, mas eu não acredito que o número de faltosos ele seja tão grande assim a ponto de gerar uma fila. E também na questão dos exames, doutor, e dos medicamentos, alguns pontos que eu quero apontar aqui, né? O senhor falou que alguns dos medicamentos eles estão à disposição, só para constar, eu acredito que o senhor tem essa informação, o atenolol, por exemplo, ele faltou mais de 3 meses, encontrei idosos, e são pessoas sérias, a gente tem o endereço deles. Mas tem na farmácia popular. Então, hoje eu tenho essa informação, porém... Eu acho que eu respondi um ofício do senhor. Como que é o seu nome? J. Júnior. Eu acho que é do senhor mesmo. Sobre o atenolol, eu até coloquei a grade para o senhor me ajudar com isso daí depois. Então, eu obtive essa resposta. Porém, até eu falei na tribuna dias atrás, que alguns desses medicamentos que estão na farmácia popular, né, eles não são totalmente de graça, eles têm um baixo custo. Sim, tem e algumas pessoas não têm nem os R$5. Entendeu? Então, esse aspecto também me preocupa. Eu gostaria de saber do senhor de alguns remédios que uma idosa do Jardim Samambaia me procurou. Eu estava passando pelas ruas, que eu ando bastante lá, ela falou sobre o Omato, o Moratus, a Prazolam, Dormitite, se o nome não estiver muito correto, eu não sou médico e nem tampouco chego perto desse universo. Esses medicamentos, eles estão disponíveis, doutor? Eles existem à disposição de quem precisa? Mariliana, me ajuda. Socorre nós aí. Ele vem pelo alto custo. Alprazolam, né, que o senhor falou? Isso. O Alprazolam a gente tem na rede, está disponível no CAPS e no posto central. Qual que é o outro nome? Dormitite. Acho que é Dorminide, né? Dormonide. Exatamente o que eu estava dizendo. Então, Dormonide tem no posto central também. Certo. E Tá no ok. CAPS, que é medicamento controlado, então está disponível nesses 2 locais. Certo. Antes do senhor dar o seu ponto de vista sobre as minhas colocações, eu também gostaria de observar uma coisa, secretário, que eu também questionei lá atrás. Existe uma preocupação, né, da gente acertar o passo nos prazos de compra desses medicamentos
e das consultas de exames, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu fiz esse questionamento lá atrás. A gente sabe que tem um processo licitatório, a gente sabe dos prazos. Então, uma vez que a gente tem a demanda, porque a demanda ela chega na secretaria, né, e eu sei que o senhor está chegando agora, o senhor não precisa nem se preocupar em me falar isso, né, mas eu faço questão de passar aquilo que a gente tratou lá atrás. Então, chega um momento que a gente precisa acertar o passo dessa compra. Né? Senão, daqui 3 meses, falta de novo, daqui 1 mês e meio, falta de novo. E aí a gente tem que passar para o paciente que ele vai aguardar, não tem previsão para chegada, não tem previsão. Então, a gente está dentro de um círculo vicioso. E isso me preocupa bastante, secretário. Vereador, me preocupa muito também. Porque, do jeito que te preocupa, que chega as reclamações para você, nesse 1 mês e meio também me preocupa muito, porque para mim é muito insatisfatório eu estar lá no cargo e a gente não conseguir atingir a expectativa da população. Referente a medicamento, tivemos vários problemas com medicamentos, tanto na entrega de alto custo, na entrega de FURP e também na compra da nossa rede básica. Tivemos problema com o fornecedor que ganhou a licitação não cumpriu o prazo e um monte de coisa. Conseguimos acertar essa situação para que a licitação ocorra e a gente consiga manter os medicamentos nas farmácias, das unidades, para que não tenha mais esse problema com a população. Infelizmente, talvez, ainda por 1 mês, 1 mês e meio, um ou outro medicamento venha ainda faltar. E aí eu conto, para mim é o que eu já falei, não tenho problema nenhum em atender a população e nem vocês. Quando precisarem, eu estarei lá, pode entrar, se eu estiver lá, a Cris está comigo, bate lá, eu atendo, eu não tenho problema com isso, tem que marcar hora, essas coisas. Exames, a gente fez essa compra, foi uma compra que foi assim, foi um levantamento, foi feito tudo muito rápido, teve uma falta de gestão na Secretaria de Saúde mesmo, uma falta de gestão, essa é a forma que a gente fala. Não podemos jogar toda a culpa no prefeito, porque ele tem os gestores para cuidar de cada secretaria, então cada secretário tem que fazer a sua parte, honrar o seu compromisso com isso. Hoje estamos soltando a lista também, fizemos uma previsão da quantidade de exames aproximadamente, para fazer uma ata também, para nós não precisar ter que comprar, vamos fazer uma ata de registro de preço, de uma quantidade dos exames, para daí fazer uma licitação por 12 meses, para que quando ocorra da população precisar e o Estado não disponibilizar, não ofertar, a gente possa ter essa ata aí válida para a gente poder atender o usuário. Então, estou finalizando, estou fazendo a justificativa, fizemos o levantamento, a justificativa não deu tempo de finalizar hoje, quero ver se eu consigo terminar ela amanhã, para daí a gente mandar para o setor de compras para poder abrir essa licitação aí. Certo. Só um ponto, doutor, para a gente fechar, também sobre o aparelhamento do hospital, né, eu tratei, já está indo para 1 ano e meio, e nós fizemos alguns questionamentos, eu sei que eu fui até um pouco rude na época, que eu disse numa audiência aqui, que, na minha opinião, alguns daqueles equipamentos eram sucata. A exemplo disso, o raio-x, que depois o próprio interventor, ele foi muito franco e confirmou que eu estava correto, aquilo realmente era muito ruim. E hoje, né, e confirmando aquilo que eu falei inicialmente, hoje, olha em que momento nós estamos. Né? Até a vereadora Ana Paula estava falando, dessa repaginada no hospital, os equipamentos chegando, é claro que eu fico feliz, mas a sensação que eu tenho de ter ficado para a última hora, do fator político, ele ser preponderante, isso me deixa com uma insatisfação e até enojado. Infelizmente, eu sei que faz parte da política, e eu sei que se a gente for... o senhor nem poderia debater essa questão política, porque o senhor está chegando agora, mas se o senhor pudesse debater, acho que talvez a primeira frase que o senhor palavra que o senhor ia me falar agora seria a dívida, e não é o que eu estou querendo ouvir definitivamente. Mas, só para a gente fechar, a questão do contrato, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, deixando claro que, assim como eu enxergo na rede profissionais interessados, engajados, não totalmente, evidentemente, não é? Generalizar é uma grande burrice, uma grande preguiça de se pensar um pouquinho, no meu entendimento,
E eu sei que tem alguns ali que também talvez não deveriam estar lá, mas a maioria esmagadora, pelo menos aqueles que eu tenho contato, são profissionais que procuram fazer o melhor. A exemplo disso, também não estou aqui querendo caçar, nunca quis caçar a cabeça de APGP ou de qualquer... O que a gente quer que funcione e que seja transparente. Também vejo no hospital, doutor Fernando, em vários médicos ali, uma disposição enorme de atender a população, de resolver questões, e não tira nem um pouquinho, a certeza, a seriedade do que eu estou falando, reconhecer. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Mas eu gostaria que houvesse um empenho na questão contratual de informar um pouco mais a Câmara. Eu peço isso desde o início, da primeira audiência. Eu peço para que a gente tenha mais informação. Esse contrato. O contrato, falaram aí, não é, questão de prazo, ele terminou em abril, o senhor deve saber disso, foi prorrogado por mais 6 meses e a gente não tem informação nenhuma mais. Né? E a gente questiona, pede, pedir relatórios, o relatório da intervenção, fiquei mais de um ano pedindo, então eu só penso que a informação, ela deveria chegar mais rapidamente, porque quando há transparência, quando existe uma disposição em informar, isso inevitavelmente ele produz credibilidade. Se eu quero ter credibilidade, eu sou o primeiro a oferecer a informação. Eu tenho disposição para isso. Então, eu gostaria de pedir que o senhor se empenhe para que essas informações de contrato, vai prorrogar novamente, não vai abrir processo licitatório, não vai. É de bom tom que a Câmara saiba disso. Vai fazer o aditamento? Na época, eu questionei duramente, porque a gente apoia em rede social e a gente não tem a informação, tá? Sim. E eu vou ter sempre um cuidado com rede social, de checar a fonte, saber quem está falando comigo. Eu sei que do Aravante vai haver, muito jogo de cena. Isso, infelizmente, acontece. Né? Falta respeito com a saúde. Às vezes, quem faz, ele não para pensar que amanhã, talvez, um pai, uma mãe, alguém que ele ama muito, pode depender daquele hospital. Eu não vou cometer esse erro, a política não vai mexer com a minha índole a tal ponto como eu vejo acontecendo. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Só mais uma coisa. Não quero jogar a culpa nos usuários em questão de falta, por isso que a nossa fila de espera. Nossa fila de espera é muito maior até do que o usuário faltar. É falta de gestão, foi já o que eu já falei. Foi falta de gestão, falta da parte de gestão administrativa, de se empenhar e de se inteirar no que realmente está acontecendo, de se inteirar, de saber de como funciona o sistema, de como funciona o sistema da saúde, o sistema único, o SUS, e de como funciona a secretaria. Então, assim, tem falta de usuário, prejudica muito a gente, porque quando eu falto, eu deixo de atender você. Sim. Não é totalmente lógico que ninguém está aqui para jogar a culpa na população, mas pedir ajuda de vocês nessa questão da população, quando eles virem até vocês solicitar, perguntar, pode ligar para mim, porque a gente tem sistema agora. Já tinha, hoje agora a gente está cadastrando todo mundo, está começando a usar o sistema. Então, se você falar para mim, Alex, preciso de saber disso, a gente vai entrar no sistema, eu consigo ver se ele está sendo atendido pelo Estado, se ele foi, quando foi a última consulta, se ele faltou, se ele não foi, para que você já possa dar essa demanda para ele. Sim. Tá? Então, assim, não é a intenção, eu coloquei a situação que o amigo falou, na questão de demora disso, porque a gente precisa também expor o que também acontece. Né? Vamos colocar, expor tudo. A intenção é melhorar, ajudar nessa situação do que você me falou também agora há pouco, vamos melhorar nessas conversas, nesse relacionamento, e aí eu conto com a colaboração, a ajuda de vocês, que vocês estão mais na rua do que eu. Eu queria também estar podendo estar mais, eu visitei todas as unidades, eu atendo pessoas quando chegam para falar comigo, eu gosto de ouvir, porque eu sei que ouvindo, às vezes, eu não consigo atender em agendar uma consulta, agendar o exame, mas eu consigo dar um conforto de poder atender e conversar com aquela pessoa, que às vezes é isso que ela precisa. Então, acho que é isso, pediram aqui para a gente... Só um pontinho, já que o senhor tocou, eu preciso só concluir, então, que surgiu 2 situações aqui. A primeira delas, eu queria perguntar para o senhor como é que está a integração da rede, já que o senhor falou que tem informação no sistema, e um ponto que até eu estava me esquecendo. Lá na UBS do bairro Medeiros, eu creio que o senhor visitou lá também, nós temos a cadeira odontológica que está se desmanchando em ferrugem. Até os funcionários andaram remendando ela, mas até a gente sabe que o risco de infecção ele existe,
e eu gostaria de uma atenção da sua parte, né, inclusive na pintura daquela unidade, alguns pontos, né, o próprio portão, quando a gente chega, ele está enferrujado. Isso para o paciente chegar... Eu falei, não vou ser contraditório, a gente precisa mais que pintar a parede, mas quando a sensação de bem-estar, ela ajuda o paciente, isso é notório, a gente sabe disso. Eu chegar numa unidade que está tudo enferrujado, o portão, isso já não cai muito bem. Então, eu gostaria de pedir essa atenção e a substituição dessa cadeira odontológica, né, assim que possível. Tá. A Cris já vai anotar isso da cadeira para mim. Sobre as UBS eu tirei fotos, os dias que eu fui, bastante infiltração, algumas que tinham, papel grudado na parede, eu acho que também não é legal. São várias coisas que... começou uma pessoa também com a gente na manutenção das unidades, que ela é engenheiro, vai nos ajudar com isso daí para fazer esses reparos. Não aparece de hoje para amanhã, mas a intenção é que todo fique padronizado, melhorado. Não adianta só pintar, como o senhor disse, mas também pintar é bom, porque dá na hora que você chega no ambiente é diferente, né? Tá certo, obrigado. Obrigado. Você encerra? Precisa falar alguma coisa? Só encerrar? Então, a gente termina aqui hoje a nossa audiência. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Tá? Se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição na Secretaria de Saúde. Obrigado.